Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos a eleições. E será que vai mudar alguma coisa? Não ficando claro, como resulta das intervenções dos maiores partidos da oposição, que o Parlamento dá todas as condições ao Governo para executar o seu programa, avançaremos para a última oportunidade de o fazer, que é a aprovação de um voto de confiança. A meio da primeira intervenção, o Primeiro-Ministro arrumou o debate e abriu caminho a novas eleições legislativas. No Parlamento, discutia-se a segunda moção de censura ao Governo em menos de 2 semanas, primeiro a do Chega, agora do PCP, ambas chumbadas. Na próxima semana, a moção de confiança apresentada pelo Governo deverá também ser recusada pelo Parlamento e o Governo deverá acabar por cair. É sobre esta crise política e possíveis saídas e consequências que vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 6 de março. Bem-vindo, Miguel. Mais uma vez, estamos a gravar uma história do dia contigo ainda pelos corredores do Parlamento. É verdade, depois de um debate intenso e que terminou, como sabemos, com o chumbo da moção de censura apresentado pelo PCP, mas que reabriu um capítulo, e esse capítulo é o da moção de confiança ao Governo. E importa fazer aqui uma espécie de exercício de resumo, também para perceber como é que chegámos aqui, Miguel. Tudo isto começou com Hernani Dias, o então secretário de Estado, foi notícia depois de ter criado 2 empresas imobiliárias, numa altura em que se discutia a polémica Lei dos Solos. Hernani Dias caiu, na altura Luís Montenegro reconheceu que o seu secretário de Estado tinha cometido uma imprudência, mas as perguntas não ficaram por aí e rapidamente se percebeu que Luís Montenegro também tinha um problema em mãos. No caso, o Correio da Manhã revelou ou deu conta de que a família de Luís Montenegro tinha uma imobiliária, depois descobriu-se que não era uma imobiliária, mas antes uma empresa que prestava serviços de consultoria, nomeadamente em proteção de dados. Depois, jornalistas, a comunicação social, mas também a oposição política ao Governo, quis saber que clientes eram esses da família de Luís Montenegro. Luís Montenegro, primeiro em silêncio e depois forçado a dar explicações, revelou finalmente alguns dos clientes que a empresa ainda mantém, um deles a Solverde, que foi notícia, agora por via do Semanário Expresso, foi notícia por ainda hoje entregar uma avença à empresa familiar de Luís Montenegro, na qual ele já não é sócio-gerente, a mulher também não, a partir desta quarta-feira deixou de ser sócio-gerente, mas ainda assim há uma ligação entre a família de Luís Montenegro, esta empresa e os vários clientes que Luís Montenegro foi angariando para esta mesma empresa. E durante Spinum Viva já agora. E durante todo este período houve ou não um esclarecimento cabal das dúvidas levantadas tanto por jornalistas como pelos partidos? Luís Montenegro defende que sim. Luís Montenegro, o PSD e o CDS naturalmente dizem que sim, que se prestaram um striptease nunca antes visto, um striptease aqui no sentido não literal, naturalmente. A oposição considera que não e de facto ainda há clientes por conhecer. Sabemos 5 dos principais clientes ou dos clientes permanentes desta empresa. Entretanto, depois desta sequência de eventos, a Solverde deixou de ser cliente da Spinum Viva, mas ainda há clientes que não são conhecidos e há uma outra série de questões que permanecem por esclarecer, mas não me parece, nesta altura, que Luís Montenegro esteja disponível para falar mais sobre o assunto. É que essa empresa não é minha, nem da minha mulher, nem do meu filho.
é a do Sr. Américo Santos e do Sr. Fernando Laranjeira. A sua é sua. E toda a gente no país percebeu que é sua. E esta quarta-feira tivemos a segunda moção de censura chumbada aí no Parlamento, isto em cerca de 15 dias, 2 moções de censura. Importa perceber para esta história do dia também como se situou e se situa o principal partido da oposição, o PS, em toda esta crise. O que é que pensa o PS sobre tudo isto? O Partido Socialista inicialmente começou, tal como os outros partidos da oposição, por fazer perguntas a Luís Montenegro. Votou contra a moção de censura apresentada pelo Chega e depois da tal manchete que o Expresso publicou no último fim de semana, o Partido Socialista anunciou a vontade de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, entretanto chumbando a moção de censura apresentada pelo PCP. E importa dizer que tudo isto acelerou muito rapidamente assim que Luís Montenegro fez uma declaração ao país, depois de um Conselho de Ministros extraordinário, no último sábado, em que disse que se os partidos da oposição continuassem a explorar o caso, então aí sim ele avançaria com uma moção de confiança. O PCP antecipou-se, apresentou uma moção de censura, esta que foi discutida esta quarta-feira. O PS achou que tinha sido um gesto tático errado por parte do PCP, disse mesmo que os comunistas tinham mordido o isco do governo, votou contra esta moção de censura, anunciou uma comissão parlamentar de inquérito, para esta legislatura ou para a próxima, e deixou Luís Montenegro sem grande alternativa a não ser avançar de facto com uma moção de confiança, sob pena de ficar a cozer em lume brando durante largos meses. Mas agora é certo e sabido que o PS vota contra esta moção de confiança. Sim, não há dúvidas de que o Partido Socialista votará contra a moção de confiança, tal como o Partido Chega, e portanto essa moção de confiança, que será apresentada para a semana, será chumbada, o que implica a queda do governo, necessariamente. Já voltamos à conversa com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. O governo vai cair, tudo indica que sim, mas as eventuais eleições em maio vão mudar alguma coisa? Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Miguel, como ouvimos no arranque, depois da ameaça, o Primeiro-Ministro avança mesmo com uma moção de confiança. Já agora, estávamos a falar disso precisamente, explica-nos aqui em 2 ou 3 linhas o que é uma moção de confiança e quais as consequências, claro. No essencial, o Governo pergunta ao Parlamento, e para responder de uma forma muito simplificada, o Governo pergunta ao Parlamento se tem ou não condições para continuar. O Parlamento decide se sim ou se não.
se houver um voto contra, portanto, se houver um chumbo dessa moção de confiança, o Governo automaticamente cai. Sendo que esta moção de confiança, para ser aprovada, precisaria sempre de uma maioria simples, coisa que o PSD e o CDS não têm e, portanto, será sempre chumbada. Alerto só para uma questão, que é o chumbo da moção de confiança, a queda do Governo, não implica necessariamente a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas. Isso depende, sim, da vontade e da decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. E antes de irmos a isso, só para percebermos como é que se situam os peões ou as pedras deste jogo de xadrez, portanto, toda a gente vai votar contra a moção de confiança, à exceção de CDS e PSD? Sim, foi esse o sinal inequívoco que todos os partidos, à exceção do CDS e do PSD, deram. A moção de confiança será chumbada e não há sequer hipótese de haver uma maioria à direita entre PSD e Chega, por exemplo, ou uma maioria ao centro entre o PSD e o PS, porque quer Pedro Nuno Santos, quer André Ventura já disseram que votarão contra esta moção de confiança. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa já admite eleições em maio. Primeira data possível é algures ali entre 11 e 18 de maio. A moção de confiança ainda não foi votada, mas tudo indica que será chumbada, como acabaste de explicar, Miguel. O Presidente da República não admite outra possibilidade, apesar dela existir, como também aludias há pouco. É verdade, havia a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa pedir, depois da queda deste governo, pedir ao PSD, por exemplo, para indicar outro primeiro-ministro. Havia essa possibilidade. Nos livros ela está lá. E já aconteceu. Acontece que Marcelo Rebelo de Sousa tem um padrão de decisões e tem um precedente muito recente, que foi a sucessão de António Costa. Como sabemos, o Partido Socialista tentou poupar, de alguma forma, o partido e o país, já agora, a eleições, e quando António Costa apresentou a demissão a Marcelo Rebelo de Sousa, sugeriu o nome de outra figura que pudesse assumir o cargo de Primeiro-Ministro, até, no caso, Mário Centeno. Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou essa solução e, portanto, não tinha grande margem agora para fazer coisa diferente com o PSD. Nem o Partido Socialista, nem o Chega, como fomos noticiando ao longo desta tarde, aceitariam tal coisa. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa viu-se, de alguma forma, forçado a convocar eleições antecipadas e até já definiu um calendário, será em maio, alguns em meados de maio, e, portanto, já não há grandes dúvidas que o país vai mesmo a votos. E depois ainda vamos ter autárquicas este ano e já as presidenciais à espreita também, para 2026, janeiro. E antes disso temos regionais, portanto... E as regionais na Madeira, exatamente. Em poucos meses teremos 4 eleições, o que é... Não sei se é, porque não fui fazer essa busca, mas será seguramente um recorde absoluto. E vamos ter muita campanha eleitoral, de certeza, muita dela a passar aqui pela história do dia. Já agora, Miguel, só porque isso também ficou ali um bocadinho pendurado aqui na nossa conversa, o PS mantém, vamos imaginar que Montenegro fica à frente do PSD, que tudo se mantém mais ou menos como está, portanto, o PS mantém a ameaça ou a vontade de fazer uma comissão parlamentar de inquérito? Acreditando no que Pedro Nuno Santos disse, sim, o PS fará uma comissão parlamentar de inquérito nesta legislatura, ou, se ela for interrompida por força de eleições antecipadas, fará na próxima legislatura. Alerto aqui para uma questão que não me parece de menos importância, é que as próximas eleições podem resultar na alteração das lideranças, quer do Partido Socialista, ou melhor, nas lideranças do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata. Imaginando que Pedro Nuno Santos volta a perder umas eleições legislativas, temos de esperar para perceber se o PS o mantém como líder ou se força eleições internas, e o mesmo se aplica a Luís Montenegro e ao PSD, naturalmente. Isso é a deixa perfeita para a minha próxima pergunta, Miguel Santos Carrapatoso. Esta foi a estratégia certa nesta altura para o PSD e para Luís Montenegro? De avançar com uma moção de confiança? Eu diria que era a única estratégia possível. Depois do dano causado por todo este caso, há gente que defende que Luís Montenegro não geriu bem o processo, há gente que naturalmente concordará com todos os passos dados por Luís Montenegro.
O que importa aqui para a nossa conversa é que Luís Montenegro chegou a uma posição em que não tinha alternativa, porque, como falávamos há instantes, o Partido Socialista, através da Comissão Parlamentar de Inquérito, estava disposto a cozer o Primeiro-Ministro em lume brando e, portanto, seria de um enorme desgaste para o Governo em funções estar meses a dar explicações sobre a empresa da família de Luís Montenegro. Portanto, restava esta opção, uma opção de ir a votos e procurar ser reconfirmado pelos eleitores nas urnas. Se assim for, julgam os sociais-democratas, esta questão acabará por ficar esvaziada e, portanto, Luís Montenegro ganhará outra legitimidade para governar. E agora a grande pergunta, Miguel. Vamos a eleições, isso será quase certo, a avaliar por tudo o que temos em cima da mesa. A pergunta é, isto vai mudar alguma coisa ou não? É impossível dizer nesta altura, acho que é muito prematuro ainda medir o efeito não só que este caso teve na imagem de Luís Montenegro, mas também na reação que as pessoas terão à dissolução da Assembleia da República e à convocação de eleições antecipadas. Nós, por força da nossa profissão, estamos obrigados a acompanhar todos os passos deste tipo de crises políticas. Seguramente há muita gente a acordar esta quinta-feira e a perceber, de repente, que o país vai a votos. Uma crise política que ninguém antecipava há 3 semanas. E, portanto, é preciso ainda ter tempo e espaço para medir o efeito que esta crise política terá junto desses eleitores. E depois, numa segunda fase, perceber como é que serão responsabilizados cada um dos intervenientes. E aqui refiro-me a Luís Montenegro, a Pedro Nuno Santos e a André Ventura. Como é que os eleitores olharão para estes 3 intervenientes? Quem ficar com o ónus da responsabilidade desta crise, em princípio, será penalizado nas urnas. Dá-se o caso, ou pode dar-se o caso, e era mais ou menos o início da tua pergunta, disto tudo ficar na mesma. Imaginando num cenário em que o PSD até vence as eleições, mas continua sem dispor de uma maioria sólida no Parlamento, o que é que acontece a partir daí? Como é que, por exemplo, se aprova um programa de governo? Como é que se aprova um orçamento de Estado? Não há respostas nesta altura, mas há uma coisa que se pode assumir. Se o Partido Socialista perder as próximas eleições, haverá um novo senhor no Largo do Rato, que terá ou precisará de tempo para se afirmar e, portanto, não terá interesse em crises políticas. Se Luís Montenegro perder e houver movimentações internas no PSD, o PSD também precisará de tempo para decidir o que quer fazer daí em diante. Portanto, acho que só contados os votos se perceberá se há ou não estabilidade política para o próximo ciclo que será necessariamente um ciclo político muito curto. Mas, Miguel, podemos antecipar que toda esta questão, por certo, fará parte da campanha eleitoral? Claro que sim, não vai ser fácil, mas não vai ser fácil para nenhum dos intervenientes. Luís Montenegro será muito escrutinado, haverá muitas histórias ainda sobre a empresa, sobre os rendimentos, sobre os aspectos mais pessoais de Luís Montenegro. Isso causará grande desgaste, mas também acrescento outro aspecto. Para o Partido Socialista não é fácil fazer uma campanha, ou não será fácil, porventura, fazer uma campanha num estilo tão negativo como este. A história diz-nos que os eleitores costumam penalizar este tipo de campanhas, portanto, vamos ver quem é que ganha, mais uma vez, quem é que ganha a guerra das narrativas, se o Partido Socialista, se o Partido Social Democrata e também, já agora, temos falado pouco dele, o Chega, não é? O que acontecerá ao Chega. O Chega há 2 semanas, ou sensivelmente há 2 semanas, atravessava o seu momento mais delicado, estava embrulhado numa sucessão de casos e casinhos, muitos apostavam que seria uma rampa deslizante. E agora quase que pode renascer com este caso, não é? E agora é verdade que quase pode renascer, porque sabemos que o Chega é fértil em mover-se neste tipo de clima de suspeição generalizada em relação à classe política. Portanto, não sabemos também se André Ventura pode, de facto, capitalizar com esta crise política, mas estamos todos ainda muito a quente e, portanto, precisamos de instrumentos mais sólidos que nos permitam medir os efeitos destas surpreendentes eleições antecipadas. Obrigado, Miguel. Obrigado, Ricardo.
Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business.